Sei que eu tô atrasado, mas saiu recentemente, mais especificamente no dia 14 de agosto, o anúncio daqueles filmes que estão pré-selecionados a concorrer a uma vaga no Oscar de 2026 pelo Brasil, certo? Então, eu queria conversar aqui com vocês especificamente sobre o que eu achei dessa seleção, mesmo que eu não tenha assistido alguns filmes e, portanto, aqui eu não estou falando da qualidade dos filmes, nem nada do tipo, a gente está analisando mais uma perspectiva de estratégia, de fato, para o Oscar nesse sentido, do que exatamente uma crítica a esses filmes. Já assisti alguns, mas não todos. Por que eu digo isso e por que eu acho importante a gente fazer esse vídeo e essa conversa? Porque, assim, a gente viu durante esse último ano, o Brasil venceu o Oscar de melhor filme em língua estrangeira, melhor filme internacional, melhor dizendo, e a gente estudou muito aqui no nosso canal sobre qual a importância do Brasil ser reconhecido e vencer esse Oscar em específico. E a gente entendeu, durante todas essas conversas que a gente teve até agora, que não é exatamente vencer o Oscar de melhor filme internacional, não exatamente configura uma validação da qualidade do nosso cinema. Isso é fato, ninguém. A gente aqui não precisa disso. É claro que assim, isso não é fato no âmbito comum, as pessoas ainda creem na ideia de que vencer o Oscar é uma validação para o cinema mundial, mas a gente já entendeu por aqui que o Oscar nada mais é do que uma ferramenta ideológica da indústria do cinema dos Estados Unidos e, portanto, ele é tão somente um dos meios da consolidação do monopólio dessa indústria. Por outro lado, ainda assim, o Oscar ele pode ser uma ferramenta de consolidação no imaginário popular brasileiro do que significa o cinema brasileiro e, portanto, de conhecê-lo. Né? Mais uma vez, não significa dizer que ela é uma validação para o nosso cinema, ainda assim, uma janela de oportunidade. E é isso que a gente conversou durante todo esse tempo do que significa vencer o Oscar de melhor filme internacional. A possibilidade de se abrir janelas de oportunidade dali por diante. E ainda estou aqui. Quando venceu o Oscar de melhor filme internacional, nos trouxe essa possibilidade de abertura de janelas de oportunidades, sobretudo com relação, por exemplo, à criação do Tela Brasil, que diz as mais línguas que deveria surgir agora no segundo semestre. Diz as mais línguas que existe um protótipo, mas ainda não foi anunciado nada em específico. E a regulamentação do streaming, que está aí até agora batendo na porta e, né? Porque a gente já sabe, já falou inúmeras vezes aqui no canal também, que o Estado ele é um instrumento de garantia dos interesses específicos de uma classe dominante. E não é à toa que nós temos, com muita força, atuando aqui no Brasil, a Streama, que é uma associação que reúne os principais agentes do mercado, os principais serviços de streaming com atuação no Brasil, tanto nacional como estrangeiro, que é uma associação formada especificamente para fazer lobby no cenário nacional e impedir o surgimento de uma regulamentação que de fato atenda aos interesses da população brasileira. Né? Essa é a razão pela qual existe a Streama. Existe uma regulamentação de streaming que está em vigor, que está em tramitação, a PL em tramitação, que pede, dentre outras muitas coisas, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas que pede uma taxação de 6% da produção de riqueza produzida em cenário nacional pelos serviços de streaming, para que essa riqueza seja alimentada, que alimente o Fundo Setorial Audiovisual através da Condecine, dentre outras muitas coisas que estão inseridas dentro da regulamentação, como cota de telas, cota de streaming, etc. Mas existe toda uma pressão dentro do próprio Congresso para atrasar, inclusive tirar de pauta a regulamentação de streaming, porque ela não atende, essa que está rodando não atende aos interesses dessa classe dominante. Né? Inclusive, rolando aí uns jantares muito estranhos com agentes do governo e a Streama, onde a Streama apresenta a sua regulamentação, ou seja, a regulamentação que ela aceita que seja possível. E aí, claro, quando a Streama aceitar, o Congresso aceita, porque ela está aí para isso, né? Mas, enfim, a gente não sabe exatamente para onde isso vai. Fato é que existe uma tramitação agora que não está sendo levada à frente, está sempre saindo de discussão, sempre saindo de pauta. Né? Dito isso, as associações brasileiras de trabalhadores pedem por uma taxação de 12%,
O que, diga-se de passagem, é abaixo do que pratica o mercado internacional, do que pratica as principais regulamentações que já rolaram no mundo. Dito isso, a janela de oportunidade foi aberta. Está sendo oportunizada? Estamos se aproveitando dessa janela? Aí já é outra história. Já é outra história. E acredito que não exatamente do jeito que deveria ser. Agora, dito isso também, a gente tem uma nova oportunidade no Oscar do ano que vem. E eu digo que é uma nova oportunidade porque nós temos, de fato, e anunciado agora pela Academia Brasileira de Cinema, nós temos a oportunidade com novos grandes filmes que estiveram nos principais festivais internacionais. E aí, o que eu preciso dizer com isso? O Guilherme Lima está aqui no chat, por exemplo, e eu sei que o Guilherme Lima é um grande fã de Oeste Outra Vez. E eu também sou. E dessa lista aqui, dentre os filmes que eu assisti da lista, Oeste Outra Vez é o meu filme favorito. E é um dos filmes brasileiros favoritos do século XXI, diga-se de passagem. Pode ser que algum desses aí também entre, etc. Pode ser. Mas eu não assisti, então esse vídeo aqui não é um vídeo opinativo sobre a qualidade dos filmes. O que a gente precisa ter em mente, até pra gente já começar a fazer essa breve corrida pro Oscar de 2026, é entender que não se trata de qualidade dos filmes. Eu já fui, em específico, e aqui eu posso fazer esse passo aqui com vocês. Eu já fui esse cinéfilo que acreditava que o filme que deveria concorrer no Oscar de filme internacional deveria ser o melhor filme. O que, evidentemente, é um critério um tanto subjetivo, que não abarca qualquer estratégia com relação a essa escolha que possa gerar as oportunidades que a gente estava conversando anteriormente, né? Então, se o Oscar é uma oportunidade de visibilidade para o cinema brasileiro, nacional e internacionalmente, entendendo que o cinema também é produto proveniente de balança comercial, em que nós, Brasil, somos deficitários, etc., ter uma janela de oportunidade dessa, ter uma janela de visibilidade como o Oscar é fundamental. E por isso é preciso ter estratégia com relação à escolha do filme que será selecionado. É assim que tem que ser. E selecionar, tal como eu acreditava no passado, tem que ser o melhor filme porque assim é mais fácil de ganhar, bom, pode ser que em algum momento a gente acerte nesse sentido, mas ainda assim é um critério um tanto subjetivo da coisa. Nós vamos ter uma mesa de pessoas que vão tentar selecionar qual será esse filme, cada um vai selecionar o seu favorito e não exatamente isso vai se confirmar na realidade estratégica da coisa. Então, alguns critérios precisam ser avaliados, dentre eles, e principal, a carreira internacional que esse filme tem. A carreira internacional nos principais festivais pré-Oscar, né? Porque, feliz ou infelizmente, e eu diria mais infelizmente do que felizmente, o Oscar se tornou uma espécie de seriado das premiações, se a gente for fazer essa comparação com o futebol. E assim, seriados de futebol não significa que lá são os melhores filmes, tá? É só porque é a última premiação da temporada e as premiações anteriores são uma espécie de gostinho pro que vem ser o Oscar. Ainda que Cannes, Berlim, etc., sejam premiações que tenham um tanto mais de representação de países pelo mundo, e assim, bota mais ou menos nisso, porque é claro que essa representação, no geral, são representações provenientes do norte global. Mas ainda assim existe uma representação, sabe? Ainda assim existe uma representação um tanto maior do que o Oscar tende a fazer. Mas, infelizmente, a considerar o que já foi o Festival de Berlim, o Festival de Cannes, principalmente, como um dos grandes propulsores da novela Vague, por exemplo, o Cannes foi colocado, sobretudo pelo Oscar, como uma espécie de prenúncio para o que vai ser o Oscar posteriormente, sabe? E nesse sentido, a gente tem 2 filmes brasileiros, sobretudo, que estiveram muito bem avaliados nas principais premiações do mundo. Esse é o primeiro fator. Vamos ler aqui a notícia antes de qualquer coisa? Para a gente poder ver isso? Então, olha aqui. A Academia Brasileira anuncia a prévia dos 16 filmes aptos a concorrer por uma vaga no Oscar de 2026. Após conquistar o primeiro Oscar de sua história, com Ainda Estou Aqui, o cinema brasileiro já sabe quais são os filmes aptos a concorrer por uma vaga na edição da premiação do ano que vem.
a Academia Brasileira de Cinema anunciou hoje, dia 14, os 16 longa-metragens que vão tentar a vaga para representante do Brasil no Oscar de 2026 na categoria de melhor filme internacional. A partir de agora, segundo a Academia, a escolha pela comissão de seleção é feita em 2 etapas. No dia 8 de setembro serão revelados os 6 finalistas. Então, dia 8 de setembro teremos a nossa primeira etapa, onde 10 desses filmes serão, vamos lá, usar essa palavra, eliminados, e 6 outros estarão aptos a concorrer a princípio. Enquanto a reunião final acontecerá no dia 15 de setembro para a escolha do título que representará o Brasil na disputa. O Agente Secreto, que levou os prêmios de melhor diretor, Kleber Mendonça Filho, e melhor ator, Wagner Moura, em Cannes, é um dos destaques. Outro longa com uma ótima campanha internacional é O Último Azul, também da Vitrine Filmes, dirigido pelo Gabriel Mascaro, e vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim. Nenhum dos 2 filmes estreou comercialmente ainda, com datas previstas para, respectivamente, 6 de novembro e 28 de agosto. Então, assim, são 2 filmes que eu ainda não assisti. O Último Azul, inclusive, vai estrear muito em breve, e pretendo ir assistir muito em breve também. Se os globalistas me permitirem fazê-lo, irei assisti-lo em breve. Mas fato é que dentre os filmes aqui expostos, a gente vai ver qual o nome dos outros filmes já já, são os 2 filmes mais cotados a serem o representante brasileiro na corrida pelo melhor filme internacional. E não dá pra ser diferente, tá, gente? Assim, por mais que a gente possa ter outros favoritos entre os candidatos, e eu diria que, assim, tem outros grandes filmes que eu gosto aqui indicados e que eu assisti, não posso opinar se são melhores ou não, porque eu ainda não assisti Agente Secreto nem O Último Azul. Por mais que a gente tenha isso em mente, a gente precisa ter em mente também que Agente Secreto e O Último Azul têm campanhas internacionais muito fortes. Eu diria, inclusive, e aí assim, não vamos esconder, eu diria que o Agente Secreto está alguns passos à frente. Não é nem um passinho, 2 passinhos à frente. Eu acho que tem alguns passos à frente de Agente Secreto. Não me surpreenderia se a escolha fosse O Último Azul, mas eu diria que Agente Secreto está alguns passos à frente. E aí por quê? Primeiro, porque levou o prêmio de melhor diretor em Cannes, claro, mas também porque levou o de melhor ator. Ou seja, existe aqui a possibilidade de campanhas múltiplas para Agente Secreto na corrida para o Oscar de melhor filme internacional. Existe essa possibilidade, justamente pela campanha internacional que o filme acabou conquistando com o Festival de Cannes. Então, eu acho que Agente Secreto está um passo à frente nesse sentido. Somado a isso, a presença do próprio Kleber Mendonça Filho, que já é um sujeito um tanto conhecido na indústria, sobretudo na Europa, mas que já vem conquistando seu espaço para o cenário internacional em Hollywood e na sua campanha para Hollywood. Então, acredito que, nesse momento, o melhor candidato seria Agente Secreto, e eu acho que não tem muito como fugir, ainda que o Último Azul seja um candidato também forte para essa corrida. Outros longas selecionados que ainda não estrearam, não entraram em cartaz, são A Praia do Fim do Mundo, do Petrus Cariri, com estreia prevista para 4 de setembro, e O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende, diretor de Bingo e montador de Cidade de Deus. Né? Os demais filmes já foram exibidos comercialmente nos cinemas são Homem com H, do Esmir Filho, que a gente tem já uma crítica aqui no canal sobre Homem com H, recomendo que vocês vão lá conferir. É um filme que eu gosto, acho que tem problemas, mas ainda assim um filme muito bem feito, tecnicamente bem feito. O Este Outra Vez, do Érico Haas, que dentre os filmes que eu assisti aqui é o meu filme favorito. Maravilhoso, incrível. Malu, do Pedro Freire, que é um baita filme também. Então, assim, vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? Nós estamos muito bem representados nessa seleção aqui, tá? Nós temos 2 filmes que estão com carreira internacional muito forte, que é O Agente Secreto e O Último Azul. E nós temos pelo menos 2 desses filmes aqui que eu li, que são excelentes, que é o Malu e o Ash Outra Vez, tá? O Homem com H é um bom filme, assim, mas eu não diria que é exatamente um excelente nessa lista. Baby, do Marcelo Caetano, que eu não assisti, mas disseram ser muito bom. Manas, da Mariana Brennan também, que disseram ser muito bom, mas eu ainda não assisti. Enforcados, do Fernando Coimbra, que estreou recentemente, que é o diretor de O Lobo Atrás da Porta. Então, assim, é um filme bastante aclamado do cinema brasileiro e tá aí
estreando também e tá entre os selecionados, então pode ser que signifique bastante coisa. Milton Bituca Nascimento, da Flávia Moraes. A Melhor Mãe do Mundo, da Ana Muylaer, que é mais uma diretora consagrada do cinema brasileiro. Retrato de um Certo Oriente, do Marcelo Gomes. Vitória, do Andrusha Waddington, que assim, houve em determinado momento muita pressão para que Vitória fosse um desses representados. Mas assim, vamos lá, eu não assisti o filme ainda, tá? Eu pretendo assistir muito em breve Vitória. Mas essa pressão para que Vitória fosse o selecionado do Brasil na campanha pro Oscar de 2026 estava muito vinculada à presença de Ainda Estou Aqui, e à memória de Ainda Estou Aqui, né? Porque Fernanda Torres concorreu a melhor atriz, o filme ganhou o melhor filme internacional, concorreu a 3 Oscars, etc. E seria uma continuação natural, digamos assim, que Vitória fosse essa seleção por conta da Fernanda Montenegro, né? Mas, assim, não é... Levando em consideração que nós temos 2 filmes com grande carreira internacional, não tem como ser diferente, gente. Não pode ser, não tem como ser Vitória, a despeito se é bom ou não, porque eu ainda não assisti. Casa Branca, de Luciano Vidigal, e O Lobo Entre os Cisnes, do Marcos Chetman e Helena Varvaki, desculpa. Mas é um filme que está em cartaz, inclusive, agora nos cinemas. Então, são essas alguns dos filmes selecionados. E, enfim, eu acho que não tem como escapar de fato de... Oi, outra vez, mentira. De Agente Secreto. E é isso. Acho que a nossa campanha pro Oscar já começa desde já, diga-se de passagem, para oportunizar o nosso cinema, para continuar oportunizando o nosso cinema. E nós temos grandes possibilidades, eu diria. Tá? É claro que a gente já sabe, e a gente entendeu isso muito bem na última campanha, com tudo que rolou nesse ano, né, com relação ao Emília Pérez, etc., que possibilitou, inclusive, a vitória do Brasil, porque não era o favorito. O Brasil ganhou por conta de toda a polêmica que rolou com Emília Pérez, felizmente ou infelizmente, e porque, assim, eu não tô aqui para torcer pelo mal de ninguém, né, não é sobre isso, mas... fato é que toda a polêmica que aconteceu e todas as merdas que a senhorita Gascon falou possibilitou a vitória de Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme internacional naquele ano, né? Porque é isso. Tendencialmente, o Oscar iria premiar um filme do Norte Global mais uma vez. Um filme, não só um filme do Norte Global, mas aquele filme meio Frankenstein das ideias, né? É um filme francês com atores... Um filme francês com atores hollywoodianos filmado no México. Então, assim... O que significava esse filme... Ninguém sabe. E aí, enfim... Só que aí aconteceu toda a polêmica e Ainda Estou Aqui venceu. E ainda bem, oportunizou o nosso cinema. E agora nós temos mais uma possibilidade com filmes muito bem representados. Esperemos. Vamos ver o que vai acontecer disso. Muito cedo... Porque a gente entendeu no Oscar que o Oscar é campanha. E o quanto a distribuidora de Agente Secreto, ou Último Azul, ou seja lá qual for o selecionado, estará disposto a investir nessa campanha, a gente vai entender em breve. Tá bom? A gente tem o Wagner Moura também. Se a gente teve o efeito Fernanda Torres, que é uma mulher incrível, inclusive para fazer campanha, a gente tem o efeito Wagner Moura também nesse caso, que é um efeito também bastante interessante. E eu preciso lembrar uma coisa também. Lá na campanha do Oscar, de Ainda Estou Aqui, antes de toda a parada acontecer, eu não sei se vocês lembram, vocês podem voltar nos vídeos que vocês vão ver que eu não tô mentindo. Eu falei pra vocês, se acontecer alguma coisa, uma merda muito grande, Ainda Estou Aqui ganha. Porque se não acontecer uma merda muito grande, vai vencer Emília Pérez, porque é o normal vencer um filme do Norte Global. Esse é o método, sabe? Só que eu falei isso e aí a coisa aconteceu, né? Mãe de nada as ideias. Falei, uma semana depois, o que acontece? Bomba estoura. E é isso. Curtiram o vídeo?